Por que o experimento da dupla fenda é um experimento físico, tão aterrorizante que pode abalar a visão de mundo? No início, os físicos estavam intrigados com uma questão. A luz é uma onda ou uma partícula? No século XVII, o físico holandês Christian Huygens foi o primeiro a propor a teoria ondulatória da luz, acreditando que a luz é uma onda e que o fenômeno da interferência é a prova mais evidente. Quando dois feixes de luz se cruzam, padrões de interferência são gerados. No entanto, no século XVIII, Isaac Newton argumentou que, uma vez que a luz se propaga em linha reta e se reflete ao encontrar obstáculos, a luz deve ser composta de partículas. Devido à influência de Newton na comunidade científica da época, a teoria das partículas predominou ao longo do século XVIII, gerando um grande desacordo sobre a natureza da luz. Tanto os defensores da teoria ondulatória quanto os da teoria das partículas desenvolveram suas próprias teorias, acreditando firmemente em suas conclusões. Até que no século XIX, o físico britânico Thomas Young, com base na teoria ondulatória da luz, projetou o famoso experimento da dupla fenda. Ele abriu duas fendas em uma barreira e argumentou que, se a luz fosse composta de partículas ao passar pelas fendas, apareceria um padrão correspondente de duas faixas. Se a luz fosse uma onda, ao passar pelas fendas, se tornaria duas ondas que interfeririam entre si, assim como duas ondas de água se cruzando em um lago. O resultado do experimento confirmou as expectativas de Young. Na tela, surgiram padrões claros semelhantes a listras de zebra. Isso não só proporcionou uma vitória temporária para a teoria ondulatória, mas também demonstrou que a autoridade não é sinônimo de verdade. Contudo, com o surgimento da mecânica quântica, o experimento tornou-se ainda mais enigmático. Como o experimento de Young envolve a interferência de fótons em um modo contínuo, é a interação entre os fótons que resulta nas listras de zebra. Os físicos começaram a realizar um segundo experimento, mudando a arma de fótons para um modo de disparo pontual, garantindo que apenas um fóton fosse emitido de cada vez e que cada fenda só permitisse a passagem de um único fóton, sem possibilidade de interferência com outros fótons. A teoria previa que haveria duas faixas na tela, mas os resultados surpreenderam a todos. Inicialmente, devido ao baixo número de fótons, os pontos de luz na tela pareciam um tanto caóticos. À medida que o número de fótons aumentava, padrões de luz e sombra ainda apareciam, formando as listras de zebra. De acordo com a perspectiva da teoria ondulatória, as listras resultavam da sobreposição da interferência entre as duas fontes de ondas criadas pelas fendas. Um único fóton passaria pela fenda esquerda ou pela fenda direita, mas com quem esse fóton estaria interferindo? Para esclarecer isso, os físicos realizaram um terceiro experimento, adicionando um detector de alta velocidade antes das fendas para registrar qual fenda o F. Cada vez que um fóton passa pela fenda, apenas um fóton pode atravessar a fenda sem a possibilidade de interferir com outros fótons. A teoria sugeria que a tela deveria mostrar duas faixas, mas os resultados do experimento surpreenderam a todos. Inicialmente, devido ao baixo número de fótons, os pontos de luz na tela pareciam um tanto desordenados. À medida que o número de fótons aumentava, padrões de luz e sombra ainda apareciam, formando listras de zebra. De acordo com a perspectiva da teoria ondulatória, as listras de zebra surgem da interferência entre as duas fontes de ondas criadas pelas fendas. Um único fóton pode passar pela fenda esquerda ou pela fenda direita, mas com quem esse fóton estaria interferindo? Para investigar isso, os físicos realizaram um terceiro experimento, adicionando um detector de alta velocidade antes das fendas para registrar qual fenda o fóton realmente atravessava e como ocorria a interferência. Novamente no modo de disparo pontual, ao detectar, ficou claro que os fótons estavam, de fato, passando apenas pela fenda esquerda ou pela fenda direita, sem se dividir. Enquanto os físicos se perguntavam com quem o único fóton estava interferindo após passar pela fenda, algo estranho aconteceu. As listras na tela mudaram repentinamente para duas faixas. Após repetidas experiências, descobriram que, sem o detector, os resultados sempre apresentavam listras de zebra, indicando que a luz se comportava como uma onda. No entanto, quando o detector era instalado, os resultados mudavam para duas faixas, sugerindo que a luz se comportava como uma partícula. Nesse momento, os físicos ficaram surpresos ao descobrir que a natureza da luz realmente depende de se ela é observada ou não. Esse é o verdadeiro aspecto aterrorizante do experimento da dupla fenda. Para explicar esse fenômeno enigmático, em 1905, Einstein propôs a hipótese dos quanta de luz no efeito fotoelétrico. E as pessoas começaram a perceber que a luz possui uma dualidade, apresentando características tanto de ondas quanto de partículas. Isso evoluiu para um dos princípios fundamentais da mecânica quântica, a dualidade onda-partícula. Assim, os fótons, devido ao ato de serem medidos ou não, manifestam-se em duas formas diferentes, representando um estado de superposição em um sistema quântico. O pai da teoria quântica, Niels Bohr, também disse uma famosa frase: antes da observação, nenhuma quantidade física existe de forma objetiva. Porém, na época, muitas pessoas não concordavam com essa visão, sendo Einstein um dos principais críticos. Ele acreditava que toda a matéria existia de forma objetiva no mundo e negava a aleatoriedade, presente na mecânica quântica com a famosa frase "Deus não joga dados". E você como vê esse enigmático experimento da dupla fenda?